Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar vocês para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade. Opa, Terra Firmeza, né? Tô achando que eu tô meio de lado aqui. É de graça, agradecer a todo mundo que tem se inscrito. E hoje no Eu Recomendo Netflix, um filme muito legal que chegou lá, que é de 2019, que é Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, com o Brad Pitt, com a Robbie Margot, com o Leonardo DiCaprio, tem o Kurt Russell narrando, tem o carinha que tá fazendo o Elvis agora, que é tem o Al Pacino, tem o Bruce Dern, tem o Austin Butler, que é o que tá fazendo o Elvis lá, tem o Timothy Olyphant, aquela mina estranhinha lá, que ela faz a Squeak, a Dakota Fanning, tá? E qual que é a história desse filme? Esse filme, eu fiquei muito puto com ele. Sei, muito puto com ele. Porque eu criei uma expectativa em relação a ele que na primeira vez que eu assisti eu fiquei extremamente decepcionado com ele. Fiquei com aquela sensação, what the fuck? Mas depois eu conversei com algumas pessoas, assisti o filme mais uma, duas vezes, e aí eu entendi a proposta do Tarantino. Não nego que eu ainda estou decepcionado com o filme, com o final dele, tá? Nós vamos chegar lá. Mas é um filme maravilhoso. Tarantino tem gente que mete o pau, que ele repete os clichês dele, mano. Ok, é muito bom o cara repetir coisas boas. Quando você é muito bom naquilo que você faz, continue repetindo. Pelo menos você vai continuar acertando, assim. Esse filme ele vem dos Oito Odiados, que é um filme que eu gosto bastante, mas é um filme muito difícil de assistir, assim, ele é muito arrastado. O Oito Odiados, quando você chega no grande apogeu dele, e você amarra todas aquelas coisas que você viu antes, ok. Aí fica genial, mas ele demora pra caramba pra chegar lá. Esse filme aqui, ele tem ele é claro, em primeiro lugar ele tem esse lance de trazer aquela ideia do movimento Flower Power de Hollywood do finalzinho dos anos 60. Aqui ele vai contar a história, a Robbie Margot, por exemplo, faz o papel da Sharon Tate, que é a mulher do Roman Polanski, né? E aqui a gente sabe o que aconteceu, né? Ele vai contar a história dos crimes da família Manson. Você tem a Robbie Margot que vai fazer a Sharon Tate, e você vai ter lá a família Manson que vai aparecer num contexto totalmente diferente, né? Só que essa história é contada através do Leonardo DiCaprio, que é um ator que está em declínio. Ele é um ator que só consegue fazer filmes de faroeste. E quem assistiu o vídeo que eu falei de Django e de Django, que ele conta a história do Sérgio Corbucci, você vai entender que aquela história daquele ator ela é verdadeira até uma parte, tá? Então aquela sequência que acontece no começo do filme, que tem o Al Pacino, que ele vai tentar o contrato, que ele é um cara que ele tá preso dentro do personagem que ele criou. Ele bebe, ele tá totalmente desanimado. E ele é vizinho da Sharon Tate. E isso vai ser fundamental na história do modo como o Tarantino vai contar. Ele tem um grande amigo que é dublê, que é o Brad Pitt, que vai ter uma cena que ficou muito famosa e que criou grande polêmica em função de ser o Brad Pitt bater no Bruce Lee, né? E aí o Tarantino, acho que no Joe Rogan ele falou isso. Ele falou assim, os dublês americanos não gostavam do Bruce Lee. Por que eles não gostavam do Bruce Lee? Porque o Bruce Lee era muito intenso na hora de filmar. E ele batia nos caras de verdade, os caras ficavam putos com ele. Né? Então ali, aquela história, não é que o personagem do Brad Pitt ele é melhor que o Bruce Lee. O Tarantino explica ali, ele tinha uma habilidade, que era gravar o golpe do cara principal e conseguir reproduzir isso e defender.
Então, se você vê na cena, a primeira vez o Bruce Lee bate no personagem do Brad Pitt e ele apanha nas outras duas. Não é que ele apanha, ele é derrubado. Se saísse para uma briga dos dois, provavelmente o Bruce Lee sentaria uma porrada nele, né? Ele não ganharia do Bruce Lee na luta ali. A ideia que o Tarantino fala é essa. Ali ele vence aquela aposta e ele deixa o Bruce Lee pé da vida. Né? A família do Bruce Lee não aceitou isso, então esse filme já gerou polêmica nesse sentido. O modo como o Tarantino narra essa história é magnífico. Esse lance de ter sempre meio que uma câmera atrás das personagens e te colocar tipo no banco de trás da ação que está acontecendo. E você ser um espectador quase que in loco ali. Né? Você meio que o modo como a câmera conta a história nesse filme, ela te põe dentro da ação ali. E o que é esse momento? Por que o filme é claro? Ele tem toda uma esperança e você pega, ele vai criar um efeito contrário, porque você tem o protagonista e o co-protagonista, que é o personagem do Brad Pitt, num momento ferrado da carreira deles. Os caras não estão legal, o bagulho não tá girando, eles não estão se sentindo bem. E a América tá vivendo um momento de graça, de alegria, de felicidade. Né? Você tá vivendo o verão do amor. Os jovens achando que vão mudar o mundo naquele momento, né? Como eu falei lá do repórter do Medo e Delírio em Las Vegas, que ele vai tratar um pouco disso mais na frente, né? Porque aí já é anos 70, a história do Medo e Delírio. O que acontece? Ele vai te levando para isso. O Brad Pitt, num determinado momento, ele vai parar lá no meio da família Manson, né? E você vai entender. Então, o legal foi como o Tarantino usou os dois personagens para amarrar a história, e como ele sempre faz, assim, que parece que ele está contando coisas que não estão nada a ver uma com a outra, e quando elas se encontram, você fala, mano, que da hora. Então o Brad Pitt ele vai dar carona para uma menina que era da família Manson, e você vai ver aos olhos do Tarantino e do personagem do Brad Pitt qual era a dinâmica ali pré-crimes da família Manson, pré-grandes crimes da família Manson, e aquela ansiedade que vai acontecendo entre eles. Né? Você tem o Ted Watson, por exemplo, que é o Austin Butler, que vai fazer, que é um cara que é importantíssimo nessa coordenação do que tudo que está por vir ali. Ao mesmo tempo, você tem o personagem do Leonardo DiCaprio vivendo um momento em que ele está tentando colocar a carreira dele nos trilhos, está tentando acertar o que ele vai fazer, se entender como ator, voltar a ter prazer. E aí tem a cena, e aí essa sequência dele no set dos filmes de faroeste com a menininha, ela é magnífica. A ideia, as questões que a menina coloca para ele. Então, o Leonardo DiCaprio, ele vai terminar até chegar no desfecho da história como um personagem renovado, um personagem que vai sair daquelas trevas e vai entrar naquela esperança daquele dia, daquele fatídico dia. Por que essa história é importante? Porque aqui é a morte da esperança do movimento hippie. Quando acontecem os crimes da família Manson e se descobre posteriormente, de um modo completamente assim, inimaginado, o que foram os crimes e quem cometeu, e aí você vê que era um grupo de hippies, a sociedade americana entra em colapso no sentido do flower power. Ou seja, os hippies são perigosos, eles vão corroborar uma discussão social que se tinha frente aos hippies. Os hippies eram vistos de uma maneira muito pejorativa pela parte americana que estava sendo atacada no sentido dos valores, se sentindo atacada em relação aos valores. Então, os hippies vão destruir esse sonho. Os mesmos hippies que estavam construindo esse sonho, eles vão destruir esse sonho através dos crimes da família Manson. Certo? O Leonardo DiCaprio, ele é vizinho da Sharon Tate. E aí, qual era a minha expectativa que me injuriou em relação a esse filme? Que ele fosse contar a história do que aconteceu com a família Manson.
E eu tinha muita expectativa de como que o Tarantino... Porque eu fico imaginando toda a brutalidade, como o Tarantino consegue transcrever essa brutalidade na tela, né? Ele fez isso no Django, ele faz em vários filmes, ele consegue traduzir a violência de um modo visceral, assim. E eu ficava imaginando como que o Tarantino ia traduzir o que aconteceu na casa da Sharon Tate. Só para você saber, a Sharon Tate estava grávida de 9 meses e o que aconteceu ali dentro foi horroroso, né? Eu tenho um vídeo aqui sobre Charles Manson que já dá para ver no Sessão Sombria, você vai ter uma ideia do que é. E eu estava muito na expectativa de como que o Tarantino ia colocar isso. E aí ele vai usar o mesmo recurso do Bastardos Inglórios. Ele não vai contar a história do jeito que ele aconteceu. Ele vai criar uma nova versão do que aconteceu, em que a família Manson, que vai fazer o ataque, o Tex Watson e as meninas lá, vão ser atacados pelo Leonardo DiCaprio, que é o vizinho. Que é uma outra sequência assim, sangrenta, muito louca, inimaginável, assim, porque ele te pega de surpresa, você não tá esperando que vai acontecer isso. E eu, assim, né, tava na expectativa de ver literalmente o que tinha acontecido, para ver como que o Tarantino ia traduzir isso. E eu fiquei muito frustrado. Então, quando eu assisti nas outras vezes, eu passei a entender, apreciar a cena, não apreciar a violência, mas entender o que o Tarantino fez. Na verdade, ele devolve pro agressor aquilo que ele fez com quem foi agredido originalmente. Então ele cria uma redenção dentro da história da Sharon Tate. Então a Sharon Tate não vai falecer, ela vai oferecer um papel pro personagem de Leonardo DiCaprio, porque ela estava no auge junto com o Roman Polanski, que era o marido dela, e ali você teria uma outra história, e o movimento hippie não teria sido destruído. Então, no final, ele transforma o Era Uma Vez em Hollywood, e por isso Era Uma Vez em Hollywood, uma ficção, uma história de fantasia, e aí o título dele faz todo sentido. Eu vou contar a história que eu gostaria que tivesse acontecido, e não a que aconteceu. Como que o mundo poderia ter sido diferente se a família Manson não tivesse conseguido fazer o que eles fizeram? É muito interessante. E aí você entende a manutenção daquele clima de felicidade, de clareza. Mas interessante é isso, a cena vai se passar à noite e com as coisas mais brutais e bizarras. Essa sequência dele, o cachorro, meu, é muito heavy metal. Então eu passei a gostar desse filme. Ele ainda me causa essa frustração de não ter visto o Tarantino ter traduzido aquilo que eu durante muito tempo, quando eu vi que ele ia fazer esse filme, eu fiquei nessa expectativa. Falei, meu, se tem alguém que pode traduzir o que aconteceu ali na Rodeo Drive, era o Tarantino. E ele fez isso, só que ele fez de um jeito se vingando, falando não podia ter acontecido, a Sharon Tate não podia ter morrido, não podia ter acontecido o que aconteceu, e quem tinha que ter morrido era aqueles caras lá, muito louco, daqueles hippies do mal lá. Beleza? É um filme muito legal, então eu recomendo. Era Uma Vez em Hollywood, interpretações magistrais, assim, Leonardo DiCaprio, meu, todo mundo ali, maravilhoso. Eu acho genial que eu fico embasbacado de como o Tarantino consegue tirar o melhor das pessoas nas produções dele, assim, e essa tradução que ele faz de te colocar na história ali, é muito, 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 muito legal, muito bom o filme. Beleza? Vamos pro poema de hoje. Entre o sonho e a ação. E é muito legal você ver todos os personagens aqui vivendo esse momento entre fazer as coisas ou esperar o que vai acontecer delas. O Charles Manson ele fez isso esperando uma guerra nos Estados Unidos. Ele queria que a comunidade negra fosse responsabilizada pelos crimes e começasse uma guerra civil em que ele viraria o líder do novo mundo. A brisa, né? Tem outra história aí que eu até acho que já falei aqui no Sessão Sombria, que na verdade não seria bem isso. Eles teriam usado o Charles Manson para outras coisas, tem uma outra visão
dos crimes, e foi como o Departamento de Polícia da Califórnia resolveu, que o Estado da Califórnia resolveu levar essa questão. Mas isso não vai dar tempo de discutir aqui no vídeo. Entre o sonho e a ação. De mãos dadas, num constante movimento em busca incessante do seu tênue e frágil equilíbrio, é como deveriam estar o sonho e a ação, sendo o primeiro o combustível fundamental para que o segundo não se torne apenas uma força inócua, arrumar a esmo em uma viagem para lugar nenhum, ou o seu mais que temível oposto, saber aonde se quer ir, mas inconfortável e temerosa inércia, nunca ter a coragem de dar o primeiro passo. E esse filme tem muito disso, das pessoas saindo da história que aconteceu de verdade e indo para um sonho de um poderia ter sido, que precisa que você tente ir atrás. É muito louco como o Tarantino construiu isso. E aí, ele repete a ideia que ele teve no Bastardos Inglórios. Eu acho que se ele não tivesse feito Bastardos Inglórios, e a gente não pode viver num mundo sem Bastardos Inglórios, então ele tem que ter feito Bastardos Inglórios do jeito que ele fez, é genial. Se ele tivesse feito isso a primeira vez agora, não Era Uma Vez em Hollywood, talvez tivesse criado mais um impacto que a gente teve no Bastardos Inglórios. E aí não funcionaria no Bastardos Inglórios. Não sei se eu me fiz claro aqui. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, diz aí se você concorda com a minha análise, se eu esqueci de falar alguma coisa, se inscreve, vem assistir os outros vídeos, indica para outras pessoas, e eu vejo vocês em outro Eu Recomendo em Terra Firma Society. Aliás, trilha sonora magnífica do filme, hein? Tchau, tchau.